Aloha galera, ela no mar na área. Como a meditação pode ajudar na performance do body surf? Fica ligado! Hoje eu tô aqui com a Silvinha, ela que é professora de yoga, professora de meditação, é surfista também. Silvinha, conta um pouquinho sobre você antes da gente iniciar o tema. Então, gente, meu nome é Silvinha Morelli, eu sou professora de yoga e de meditação, moro aqui em Fernando de Noronha há 20 anos, fazem 12 anos que eu dou aula de yoga para adultos, para crianças, para gestantes, terceira idade, e sou professora de meditação também e sou surfista. Muito show! E Silvinha, como que a meditação, que é uma prática que ainda muitos surfistas não adotaram, né, no dia a dia, poderia ajudar um body surfer no mar a melhorar a performance, no sentido de assim, entrar no mar mais confiante para pegar uma onda maior, se sentir mais seguro? Então, eu medito todos os dias, né, meia hora, uma hora todos os dias, e eu percebo como a meditação me ajuda a ficar mais calma no mar, principalmente quando o mar está maior, trabalhando muito a questão da respiração, né? Quando a gente está fazendo um exercício muito forte, a gente está nervoso, um mar maior, a nossa respiração fica ofegante, né? Então a gente tentar deixar a respiração mais lenta, mais profunda, através da prática do yoga e da meditação. E principalmente tá aumentando o poder de concentração, né? De foco, de você estar presente no aqui e no agora, né? Você não está preocupada com as coisas que você já fez ou que você ainda tem para fazer, que daí, quando a gente se dispersa, são os momentos que fica difícil, né? Que de repente você não está focada no que você está fazendo, e aí de repente você vacila que está vindo uma série maior e você está pensando em outra coisa, né? Ou você dá mole porque você não tá presente naquele momento. Então, eu acho que o maior benefício assim da meditação é você estar trazendo qualidade para a sua presença, né? Você tá ali focada no aqui e no agora, na sua respiração, e como se nada mais existisse, né? Fosse só aquilo. Sim. E acho que a maior dificuldade das pessoas hoje em dia, de modo geral, não é só surfista, body surfer, é conseguir ficar em silêncio consigo mesmo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ficar em silêncio. Então, mesmo que elas morem sozinhas, elas têm a tendência de ligar a TV, de colocar uma música alta para tocar, de conversar com alguém, né? Colocar um áudio de alguém falando. Parece que não é fácil você ficar sozinho consigo. E aí é que entra, praticar meditação, criou-se um mito, né, de que é uma coisa chata, monótona, que é para quem não tem o que fazer, né, porque tem muita gente que fala, meditação é para coisa que gente que não tem o que fazer, que fica lá, e que não serve para nada, mas na verdade é tudo ao contrário. E aí tipo eu assim, ó, vou falar real, detesto quando eu tô ali no mar, tô naquela atividade, quero pegar onda, quero ficar tranquila, e chega uma galera que não para de falar, velho. Se você tá assistindo isso aí, você faz isso, pelo amor de Deus, não faça, isso não é legal, velho. Tu gosta disso, Silvinha? Então, gente, concordo plenamente com você. Tu conhece alguém, Silvinha, que faz isso? Várias pessoas. Se você é uma dessas pessoas que tá no ciclo de amizades da Silvinha, pelo amor de Deus, não faz isso, você tá atrapalhando a prática dela. É no Boldró. É no Boldró. Quem frequenta o Boldró? Fala a cor da prancha também, se quiser. Se é biquília, triquilha, o número também 74, o que é? Se vocês puderem aproveitar o momento que vocês estão surfando como um momento de conexão com você mesmo, com a natureza, com o mar, e aproveitar aquele momento, para mim é um momento muito sagrado, sabe? Um momento assim divino, um momento onde eu consigo me distanciar dos meus problemas. Às vezes eu tô super cansada fisicamente, mas quando eu tô ali no mar é um momento que a minha mente se acalma, que eu consigo, né, escutar o som do mar, ver ter aquela conexão assim de estar no ritmo do mar, né? O que tá rolando, onde estão vindo as séries, como é que tá o vento. Então aproveitar esse momento para você ficar um pouco com você, né? E para quem não medita, realmente deve ser muito difícil, né? Entre uma série e outra, você ficar ali parado. Às vezes e aí você quer puxar papo e conversar com as pessoas. Mas tudo bem, se a outra pessoa também quiser conversar, é legal, né? Eu não quero. Mas às vezes seria massa também, né? Você aproveitar esse momento para estar em contato com você mesmo, né? Mas aí precisa ter a prática diária da meditação, porque senão
é muito desconfortável a gente ficar em silêncio, a gente ouvir o que a gente está querendo esconder, né? Sim. Então, é bem bacana por isso, assim, de você tá bem com você mesmo e você tá feliz com o silêncio, com a conexão que você tá com a natureza. E tá tudo bem desse jeito, né? Mas aí você precisa desenvolver isso no dia a dia, né? Na meditação. Sim. E a meditação dentro do esporte, e falando agora especificamente do surf, tem se tornado cada vez mais frequente. Então o Bully, por exemplo, Carlos Bully, surfista de uma das grandes, Maia Gabeira. Essas pessoas, elas têm colocado a meditação dentro do programa de treinamento como um complemento, lógico, né? O cara não vai meditar e não vai treinar a parte física e vai achar que vai surfar uma onda de 5 metros sem morrer. Mas beleza, tipo, o intuito é fazer um complemento, né? Sim. E assim, que dicas que você poderia fornecer para as pessoas que estão assistindo esse vídeo para que possam criar uma prática, né? Para conseguirem meditar, se isso tem que ser um pouquinho antes de ir para o mar, se é independente de ter onda ou não. Tá, então, gente, a dica que eu dou é vocês tentarem encontrar um professor, sabe, bem qualificado, responsável, que possa ensinar a meditação. Então, de repente, uma aula de yoga, não são todos os professores que dão aula de yoga com meditação, né? Deveria ser, porque o yoga é a quietação das ondas mentais, né? Então, a gente faz a parte física para treinar a nossa mente, para chegar na meditação. Então, assim, você procurar uma aula de yoga que o professor dê meditação, ou hoje em dia tem muitos, né, até no aplicativos, YouTube, né, aplicativos sobre meditação, porque já é uma coisa super difícil meditar. Então, para você começar sozinho, pode ser legal também, mas eu acho que é mais difícil, né? Eu acho que a meditação em grupo, com alguém te guiando fisicamente, é um pouco mais fácil, eu imagino, né? Então, assim, procurar alguém para te ajudar, porque existem inúmeras técnicas de meditação e cada técnica funciona de uma maneira melhor ou pior dependendo de como a pessoa é, dependendo se a pessoa é agitada, se a pessoa é mais calma. Quem é hiperativo, como eu, não parece, mas quem é hiperativo, quem tem a mente muito acelerada, é mais importante ainda meditar, vai ter mais benefícios ainda, né? Então, tem pessoas que preferem meditar usando um pranayama, que é um exercício respiratório. Tem pessoas que preferem meditar usando mantras, né? Palavras sagradas. Tem pessoas que preferem usar visualizações. Então, varia muito. Então, seria legal você experimentar várias técnicas de meditação, ver qual que funciona melhor para você. E daí, uma vez que você achou uma técnica boa, você ficar nela durante um tempo. Né? Porque a minha mestra, ela até fala, a Ana, ela fala que se você cavar vários buracos, você não vai encontrar água, né? Você tem que cavar um e ir fundo, mas até você encontrar esse fundo, você precisa experimentar. Então, assim, você tentar experimentar algumas técnicas de meditação e daí praticar pelo menos, assim, 5 minutinhos de manhã, quando você acorda, 5 minutinhos antes de dormir, depois você vai aumentando para 10, depois você vai aumentando para 20... Mas assim, todo dia você tem um momento de introspecção no seu dia, sabe? Nem que você não medite, mas que você fique em silêncio com você, contemplando a natureza, andando no mar, andando descalço, regando uma planta, brincando com um animal, o que seja, mas algum momento que você pare um pouco e aquiete a sua mente, né? Legal. E você falou uma coisa muito importante, que é procurar por um professor, né? Hoje em dia com a internet muita coisa é assim, pessoas que praticam ensinando sem ter a formação, né? E a dica fundamental é essa, a mesma coisa quando fala como é que eu alcanço determinado condicionamento físico. Procura um professor de educação física, um treinador, pessoas capacitadas para isso, né? Agora, eu vou te falar, meditação não é fácil. Teve uma vez que eu fiz aula de yoga, uma vez não, as 3, né? Que eu fiz aula de yoga e aí eu não sei qual que é o nome da técnica aí, que no final ficava todo mundo muito relaxado e a professora falava, agora nós vamos meditar. E aí eu achei que eu tava meditando logo na primeira aula, só que eu tava dormindo, eu acordei com ela dando um cutuque no, né, tipo, acorda aí, dando um chutinho em mim pra acordar. E a segunda vez foi a mesma coisa, tipo, eu falei, estou meditando, porque ela falou que o segredo era não pensar em nada. E aí eu ficava, eu não vou pensar em nada, até que eu dormia, só que eu não sabia, né? Então, tipo, um professor também ajuda nesse sentido, né? Acaba te orientando, porque se o cara botar aplicativo lá logo cedo e também dormir, isso não é meditar. Isso só é dormir com uma musiquinha do lado, né? Exatamente.
Tem uma grande diferença entre a gente relaxar e a gente meditar, né? A meditação é uma concentração prolongada, sem interrupções. Então, é a continuação de Dharana, né? Nos Yoga Sutras, assim, na filosofia do yoga, explica que o dhyana, que é a meditação, é o Dharana, concentração prolongada, sem interrupções. Então, a maioria das pessoas, a gente está ainda no estágio anterior, que é a concentração, né? Então, a concentração é super importante, porque a maioria das práticas espirituais, de yoga, de meditação, servem para a gente ampliar a nossa capacidade de se concentrar. E a gente se concentrando, a gente tendo foco no que a gente quer, a gente vai longe, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que tem tudo a ver aqui. Quando eu sou, imagina, surfista, não sou profissional, nada, eu sou free surf, né? Uma coisa que eu amo fazer. Mas de vez em quando aqui na ilha tem uns campeonatozinhos locais, né? E sempre que eu participava eu ia super mal, porque eu ficava super nervosa, que as pessoas estavam me vendo, que tinha gente tirando foto e tudo, e eu ficava super afobada, querendo pegar uma onda atrás da outra, não escolhia e não curtia, né? E eu sempre entrava, porque as meninas, como tem poucas meninas surfistas de prancha, as meninas faziam maior pressão para poder dar 4 na bateria e ficavam me chamando, né? E eu, não quero, não sei o quê. Acabei participando de vários, eu sempre ia super mal. Aí esse último que teve no Boldrock, que é a minha praia predileta de surf, né? As meninas me chamaram e era um dia que o mar estava um pouco maior, que eu gosto assim quando está um pouco maior, né? Eu me divirto mais. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que a minha mestra me fala. Faça o seu melhor e entregue o resultado. Eu não tô nem aí se eu vou ganhar, se eu não vou, se eu vou bem, se eu não vou. Eu vou fazer o meu melhor. E eu nunca conseguia deixar minha mente concentrada, porque eu sempre ficava muito preocupada com os outros estarem me olhando, né? E aí, a minha mestra, ela me deu um mantra, né? Uma palavra sagrada. E aí eu falei, eu vou ficar repetindo o meu mantra do início ao fim da bateria e vou, sabe, ficar focada, porque essa competição para mim vai ser eu treinar minha mente a ficar tranquila, né? E foi incrível, assim, porque eu fiquei super concentrada, eu não fiquei nem um pouco nervosa. E eu peguei altas ondas, depois eu ainda tirei primeiro, mas tipo, o resultado foi uma consequência dessa vitória que já tinha sido pra mim, que era de eu ter focado a minha mente, sabe? Mas isso tudo é com a prática, né? Todo dia eu faço a japamala, que é o colarzinho que a gente usa pra meditar, que são 108 contas, que isso também é um instrumento super legal de meditação para quem quiser, né? Aprender com alguém que possa te explicar como usa direitinho, que tem umas técnicas com indicador que a gente não coloca na japamala, tem todo um processo, mas é uma técnica super legal e que eu fazendo todo dia, por isso que é importante, gente, praticar todo dia, porque quando você chega numa situação de estresse, por exemplo, num campeonato, você consegue, mas se você for treinar no campeonato, provavelmente não vai conseguir, né? Então, se você está numa situação de mega estresse, você vai querer meditar? Não, você medita como se fosse um preventivo, né? Exato. Um preventivo, né? Você se mantém saudável para você não ficar doente, né? Então, assim, você é um preventivo para que você tenha o controle mental nos momentos que você precisar, né? Num mar maior ou num campeonato, alguma coisa. Sim. Então, assim, eu super recomendo, gente. A meditação mudou a minha vida. Hoje em dia, eu não me vejo sem meditar, é igual tomar banho, sabe? Tipo, não tem como eu não meditar em um dia, sabe? E pra isso, você tem que colocar como prioridade, porque senão vão ter milhões de outras coisas que a sua mente vai falar que é mais importante do que meditar. Sim. Então, assim, pra mim, é um dos maiores investimentos na minha felicidade, no meu bem-estar mental e físico e tudo, é eu meditar, sabe? Eu super recomendo. E como você falou, não é fácil. No começo eu odiava, pra mim era uma tortura. Fiz um retiro de 10 dias em silêncio. Os primeiros 3 dias é tortura. Você acha que você vai pirar de vez e que você vai sair. E depois que você passa esse ponto, é muito maravilhoso. E assim, precisa ter disciplina, precisa ter persistência, precisa ter garra, precisa continuar. A gente acha que a parte física é mais difícil, mas a parte mental é muito mais difícil. Com certeza. Né? Tem que ser muito mais guerreiro e guerreira para realmente continuar na prática da meditação. Mas uma vez que você faz da meditação a sua prática diária, ela se torna sua aliada, os benefícios são assim
maravilhosos, vale muito a pena. Certo. E já que tem que procurar um professor, se a pessoa quer aprender, que é o ideal, né? Para poder mudar de verdade, temos aqui uma pessoa aqui, ó, Fernando de Noronha, quem vier passar por aqui pode conhecer a aula da Silvinha, né? Uma vivência que vale muito a pena. Silvinha, fala seu Instagram. Meu Instagram é Silvinha Yoga Noronha. Isso vai aparecer aqui embaixo, né? Bom, quem gostou desse vídeo, deixa aquele like, né? Lembra de deixar um comentário, caso tenha alguma dúvida, a Silvinha com certeza vai responder, né? Que eu passo para ela, Sim. pessoa especialista. E é isso, galera. Lembra de se inscrever aqui no canal, beleza? Alô, galera, até a próxima! Aloha!